Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo acerca da declaração de fé das Assembleias de Deus, vendo aí o aspecto soteriológico dessa declaração, ok? Já vimos aí algumas manifestações, né, dentro da declaração, fizemos um estudo em cima dessas declarações e vimos aí como ela se posiciona e principalmente a ênfase que ela tem dado em relação a ser bíblica, tá ok? Independentemente de linhas ou correntes teológicas que possam se aproximar ou possa estar se distanciando, até entrando em certa contradição com alguns pensamentos, mas com o propósito sempre e único de ser bíblica, tá ok? Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo em relação à declaração de fé, eu quero trazer aqui um conteúdo que também estabelece esta comparação, tá ok? Precisamos muitas das vezes dar uma olhada em alguns posicionamentos para poder estabelecermos aí uma linha de comparação e entendemos o porquê de determinado posicionamento tomado aí pela comissão de apologética que ficou responsável aí pela produção desse importante documento, tá? Então, a partir essa forma de pensamento que vamos estudar aqui, vamos entender por que a comissão tomou tal posicionamento, né? Entendeu que seria mais correto em respeito, né, em atenção à Sagrada Escritura, se posicionar de tal e tal maneira. Então, continuando aqui nosso estudo, veja só. O texto em tela que diz: para compreendermos a importância da posição bíblica adotada pela Declaração de Fé das Assembleias de Deus, vamos analisar brevemente a chamada Tulip, que resume os pontos de vista calvinista em oposição ao Factis, que foi apresentado pelos chamados remonstrantes em 1610 ao Estado holandês, como sua declaração de fé, depois ampliada por Simão Episcópio, o que causou a covarde retaliação denominada Sínodo de Dort, quando os arminianos foram condenados, Oldenbarneveldt foi decapitado e Hugo Grotius foi preso. Então, triste episódio da história em que houve essa disputa teológica entre o grupo chamado remonstrantes, a própria palavra remonstrantes trazendo a ideia a partir do latim medieval de um protesto mesmo, né? Então esse grupo de reformados apresenta esse protesto contra determinadas doutrinas presentes aí no calvinismo. Isso leva a alguns debates. Esses debates não vão resolver a questão e vão acabar conduzindo ao Sínodo de Dort, quando havia um relacionamento muito próximo entre Estado e religião. Então, ali na Holanda foi convocado esse sínodo, diversos países mandaram representantes, okay? Países que estavam crescendo dentro dessa ótica protestante, né? O número de protestantes e reformados estava se multiplicando. Então eles mandaram delegações, os remonstrantes que haviam apresentado esses 5 pontos, que depois foi estendido, já posterior a Armínio. Armínio já não esteve presente, já tinha falecido. Então eles apresentaram essa declaração de fé, depois houve essa ampliação dessa declaração, né, de fé conforme a ótica dos remonstrantes, daqueles que eram adeptos às ideias de Armínio. E quando eles foram convocados, quando eles foram recebidos ao sínodo, não foram ouvidos, não deram-lhes oportunidade de se expressar, de se manifestar, de defender suas ideias. Foram recebidos de antemão como acusados, foram condenados injustamente, né, e houve a situação trágica da morte de Oldenbarneveldt e também a prisão de Hugo Grotius, além da proibição da manifestação remonstrante, né, dessa forma arminiana de ver a teologia, uma proibição dessa forma de teologia, e a expulsão, foram expulsos então daquele território, só restabelecendo-se ali bem depois, quando conseguiram fundar então até uma escola com esse viés arminiano, ok? Mas aí vamos ver, a partir com esse breve relato acerca desses fatos históricos, a produção desses documentos, tá certo? A produção aí desses artigos de fé que vão sintetizar a forma de ver calvinista e a forma de ver arminiana. Estamos colocando isso aqui, novamente quero deixar isso bem claro, não porque estamos endossando essa ou aquela determinada teologia,
mas porque precisamos compará-las para poder entender o porquê dessa tomada de decisão, o porquê dessa forma de expressão, tá ok? Da comissão de apologética liderada por Ezequias Soares, quando eles colocaram essas determinadas afirmações aí na declaração de fé, porque eles se expressaram desta forma, tá ok? E porque esta ênfase toda em dizer, em afirmar essa posição bíblica. Então é muito importante que isso fique bem claro, que eles prezam sempre por essa afirmação como bíblica. Veja só. Então, analisando primeiro a chamada TULIP, que é a declaração calvinista, tá? Esse é um acróstico, né, que resume aí essa declaração, principalmente baseado no idioma inglês, tá? Então, total depravity, eu não vou nem tentar ler, que meu inglês é inexistente. Então é TULIP porque ela faz um acróstico a partir das palavras do idioma inglês, tá? Mas depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então esses são os pontos aí que constroem, né, essa declaração, a TULIP. Dando continuidade, veja só, vamos ver um pouco agora alguns textos de linha calvinista que falam acerca da depravação total, como que eles entendem esta doutrina que está colocada aí, que está sintetizada na TULIP, né? Então primeiro um texto aqui que eu coloquei de Sproul, R.C. Sproul, que diz o seguinte: a regeneração não é o fruto ou resultado da fé. Preste atenção. A regeneração não é o fruto ou resultado da fé. Pelo contrário, a regeneração precede a fé. Então você já começa a observar, a partir desses posicionamentos, como eles vão contrastar essa forma de ver a questão bíblica, essa forma de ver a questão soteriológica, principalmente, como ela vai contrastar com outras teologias, né, com outras formas de interpretar. Então é a partir desse contraste que vão surgir alguns problemas e vão necessariamente vão produzir afastamento, distanciamento. Não tem como conciliar determinadas ideias. Então essas ideias elas vão ter que ser esclarecidas e uma vez colocadas, né, de uma forma bastante elucidativa, de uma forma bastante clara e honesta, comparadas com o texto bíblico. Então você vai tentar trazer aqui o posicionamento, né, aqueles que constroem essa forma de ver a teologia e compará-los com a Bíblia, porque a Bíblia Sagrada é o que vai ser o norte, né, aquilo que vai dar a orientação para aquilo que concordamos ou não concordamos. Se concordamos, concordamos porque apresenta de fato uma visão que está em mesma sintonia com o que a Bíblia Sagrada afirma. Se não concordamos, é porque discorda também da Sagrada Escritura. Então veja como R.C. Sproul, em Verdades Essenciais da Fé Cristã, página 63, veja só o que ele diz. A regeneração não é fruto ou resultado da fé. Pelo contrário, a regeneração precede a fé, como a condição necessária para a fé. Condição necessária para a fé. Está dizendo que a pessoa é primeiro regenerada, ok? Mesmo sem ter qualquer fé em relação a Cristo Jesus, em relação a Deus, em relação à sua palavra, ele não crê, tá certo? Ele não manifestou qualquer tipo de fé. Compulsoriamente ele é regenerado, ok? Então uma força sobrenatural vem sobre ele e sem que ele queira, sem que ele acene com qualquer tipo de aceitação, ela o regenera. Automaticamente o regenera. Após regenerado é que ele vai manifestar fé a partir de uma ação que estará qualificada em outra parte dessa declaração, mas somente aqui para entendermos. A regeneração precede a fé, como colocado aí por R.C. Sproul. Também não temos em nós mesmos participação nenhuma na regeneração, ou seja, não cooperamos como colaboradores do Espírito Santo para que ela seja realizada. Não escolhemos ou decidimos ser regenerados. Deus decide nos regenerar antes mesmo de decidirmos abraçá-lo.
Deus decide nos regenerar antes mesmo de decidirmos abraçá-lo. Em suma, depois que somos regenerados pela graça soberana de Deus, decidimos agir, cooperar e crer em Cristo. Então, conforme já disse, R6 Pro, verdades essenciais da fé cristã. Ele deixa isso muito claro aqui, não resta dúvidas. A crença, motivada aí por esse artigo, né, da Tulip, acerca da depravação total, onde enxerga o homem como totalmente incapacitado em função da queda no pecado, da depravação, como ele diz aqui, a total depravação. O homem está completamente incapacitado, então ele não tem nenhuma condição de responder, tá certo? Não tem nenhuma condição de se pôr favorável à salvação. Vamos colocar as coisas nos termos corretos. Nós também acreditamos, ok? Então não há problema em relação a essa afirmação de que o homem não tem competência para promover a si mesmo a salvação, escolher este bem, escolher a salvação da sua alma. De fato, não há problema em relação a isso. Esse não é o ponto de atrito. A questão é que por ver que o homem não tem esta condição, que o homem decaiu desta condição de escolher aquilo que é bom para si, eles preferem inverter toda essa lógica e trazer para frente, né, colocar como o primeiro passo, não qualquer tipo de manifestação de fé salvífica, mas sim um processo de regeneração que acontece independentemente de manifestação de aceitação, independentemente de concordância por parte desse homem. Então, essa regeneração acontece fora, né, de sua vontade, fora de sua escolha. Assim, um ser que é soberano a ele impôs a ele essa regeneração, né, que de fato tomou a dianteira e entrou com esse processo de regeneração. E uma vez regenerado, mesmo sem ter fé, agora essa fé também segue de uma forma como que obrigatória. Ela é arrastada, né, para este âmbito de fé. Então, quando olhamos para esse tipo de situação, é que começa a surgir complicações. Também acreditamos que o homem por si, de per si, não tenha condições mais, uma vez que o pecado depravou, né, a sua consciência, mesmo que ele seja a imagem e semelhança de Deus, essa imagem foi prejudicada, né, pelo seu estado de pecaminosidade. Cremos também que ele de fato está nessa situação, está nessa dificuldade. Só que o remédio para isso não é sair invertendo a ordem das coisas. O remédio é, olhando para a Escritura, percebemos, por exemplo, como já foi citado aqui, a ação do Espírito Santo de Deus no coração mesmo daqueles que ainda nem conhecem a Cristo Jesus, daqueles que ainda nem o aceitaram como Salvador, como seu Senhor e Salvador. Como o Espírito Santo de Deus agia, e a Bíblia Sagrada nos oferece alguns exemplos, de homens pagãos, homens que não tinham qualquer conhecimento acerca de Deus, da sua lei, e mesmo assim manifestavam atitudes que eram louváveis, sim. Inclusive o centurião Cornélio, né, como você vê que as boas obras dele, as esmolas que ele oferecia, mesmo ele não tendo qualquer vinculação ao Deus verdadeiro, não servindo ao Deus verdadeiro, como isso era levado em conta, como o Senhor levava em consideração, e de fato criou toda uma situação para que ele viesse ter um encontro com a pregação da palavra salvífica, né, a comunicação do Evangelho de Cristo, e como ele rapidamente abriu seu coração para receber todo esse processo de regeneração, sim, de justificação, de santificação, mas a partir de uma aceitação em fé. Quando ele, exposto ao Evangelho, exposto à palavra, ele aceita, ok? Ele não resiste à ação promovida pelo Espírito Santo naquela ocasião. É interessante olharmos para essas situações e vemos que o Espírito Santo de Deus trabalha não só depois do ato de aceitação, não só depois de todo o processo de regeneração, santificação, tá ok? E justificação. Ele trabalha anterior a isso. E esse trabalho do Espírito Santo de Deus que antecede, ele está dentro do escopo da graça preveniente, a graça preventiva, a graça antecessora, que antecede até a aceitação e que prepara o homem para possibilitá-lo a um ato de fé. Ele só poderá ter um ato de fé que de modo algum será mérito seu, porque existe um mérito do Espírito Santo de Deus que está trabalhando já dentro dele, que está
capacitando, possibilitando essa ação. Não há mérito nele, todo mérito pertence a Deus, pertence ao Espírito Santo de Deus, pertence a Cristo e os seus méritos, as suas obras que são imputadas a nós. Então cremos também que essa questão dessa depravação, todos foram depravados, todos foram prejudicados na sua imagem de Deus. De fato, não tem condições de se auto-salvar, que é a grande acusação do calvinismo contra o arminianismo. Também concordamos, ele não tem como se salvar. Só que nem por isso vamos inverter a ordem das coisas. Mas é necessário sim, primeiro um ato de fé, porque é a própria Bíblia Sagrada que manifesta constantemente essa necessidade de crer, essa necessidade de aceitar ou de não resistir, ok? Então o ato de fé é sim o início de todo esse processo, mas ele só será possibilitado por causa da graça preveniente, da ação de antemão, a ação do Espírito Santo de Deus em prol de possibilitar essa escolha benéfica, essa escolha pela salvação em Cristo Jesus. Veja só, no calvinismo, a fé não é realmente a condição para a salvação. Em vez disso, a regeneração é uma pré-condição. A regeneração é uma pré-condição para a fé, que por sua vez é uma consequência da graça irresistível. Regeneração antes da fé. A pessoa é regenerada. Agora, você já parou para pensar o que é um processo de regeneração? O metanoia e o epistrefo, a mudança de mente, primeiramente, a mente que estava caída no pecado, deturpada, a mudança, a transformação desta mente e a transformação das atitudes, a partir como reflexo da mudança da mente, o metanoia, o epistrefo. E você já parou para pensar como é absurdo alguém passar por um processo de metanoia, de epistrefo, mesmo antes de manifestar qualquer tipo de crença, de aceitação, de fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? A pessoa ser regenerada antes mesmo de crer, ser regenerado por uma força externa, independentemente de sua aceitação ou não, porque foi tomada no laço, né? Foi laçada, foi dominada e a partir daí foi transformada. Não houve qualquer ato de livre aceitação, ok? Então, quando olhamos para isso, vemos essa inversão, e essa inversão é insustentável. Não tem condição de entendermos que haverá aí uma fé verdadeira, que haverá aí um amor verdadeiro, porque foi algo feito independentemente de tomada de decisão, algo feito independentemente de livre aceitação, ok? Então foi algo forçado, algo obrigado, algo compulsório. Então isso é o resultado dessa inversão. Por isso que entendemos a partir da Sagrada Escritura, e a declaração de fé deixa isso muito claro, que há sim, de fato, um auxílio prévio. Esse auxílio prévio é que coloca o homem nessa situação. E o homem sendo colocado em situação para tomar essa boa decisão de aceitar Cristo como Salvador, se ele mesmo assim não toma por essa decisão, não restará a ele argumento qualquer que pudesse apresentar, mesmo que em hipótese alguma possa, mas não restará argumento algum que pudesse apresentar diante do trono do juízo de Deus. Por quê? Foi-lhe dado meios para, mesmo depois da queda do pecado, ter ali, a partir desse auxílio do Espírito Santo de Deus, poder fazer uma boa escolha. Se não fez é porque livremente rejeitou, ok? Então entendemos dessa forma aí. Livre para a pré-condição para a fé, como coloca aí, que por sua vez é uma consequência da graça irresistível, que vamos ver para frente, tá ok? Esse aspecto também da tulipe, que resulta da eleição incondicional. Tudo está amarrado, né? Tudo está ligado, conectado uma à outra. Eleição incondicional, ou seja, foram pré-ordenados. O que foram pré-ordenados foram alcançados pela expiação limitada. A expiação limitada só visa, né? Cristo morreu somente por aquele pequeno grupo, então só visa aquele pequeno grupo que em determinado momento sofrerá a ação da graça irresistível, será regenerado mesmo antes de manifestar qualquer tipo de fé. Depois a sua fé segue como algo apenas meramente automático, né? São quase seres autômatos mesmo. Eles não tomam decisões. Então, se eu produzisse um robô, eu não permitiria que ele tomasse decisões livres, e sim eu colocaria nele toda a programação para que ele trabalhasse por mim, ele tomasse ônibus por mim, ele, sei lá, fizesse todas as atividades que eu não quero fazer. Então, eu colocaria ali toda, né, a programação para isso. E o que vemos aqui é algo muito semelhante a um autômato, né? Ele é dado a ele aquilo que ele tem que fazer, é imposto, e ele faz independentemente de qualquer tipo de decisão.
Então, isso, ao meu ver, isso é um autômato, ok? Que, por sua vez, uma consequência da graça irresistível, que resulta na eleição incondicional, e assim por diante. R. Alan Killen afirma: os teólogos da Reforma, ou calvinistas, fazem uma distinção adicional e colocam a regeneração antes da fé, mostrando que o Espírito Santo deve trazer nova vida antes que o pecador possa, pela capacitação de Deus, exercitar a fé e aceitar a Jesus Cristo. Então, essa questão da capacitação de Deus para aceitação é totalmente relevante nessa mente calvinista, porque tudo será feito de uma forma a obrigar esta pessoa, é uma forma irresistível. Então esse ser autômato não tomará qualquer tipo de decisão, alguém decide por ele, vai, realiza o que tem que realizar, põe ele nessa condição, nessa situação, e ele também perseverará até o fim, porque ele nunca decidiu coisa alguma, então foi decidido também que ele vai perseverar até o fim. Então essa é a ótica calvinista de salvação. Sproul diz que um ponto cardeal da teologia reformada é a máxima: a regeneração precede a fé. Então essa é a visão de depravação total e, como consequência, essa salvação compulsória, né? Salvação por obrigação, que é expressada aqui nessa forma calvinista de ver a forma de regeneração precedendo a fé. Essa última citação é R.C. Sproul, Eleitos de Deus, página 54. Na ótica calvinista, o homem está tão depravado que não tem nenhuma condição de crer. Ok, também concordamos. Sendo assim, partindo da ótica calvinista de que tudo foi preordenado por Deus desde a eternidade, aí começa a diferenciação. Os eleitos para os quais é aplicada a expiação limitada, não concordamos. Expiação limitada, a ação de Cristo não foi limitada, foi abrangente, tá? São, na verdade, primeiramente regenerados. Aqui é uma inversão total. O camarada é primeiro regenerado antes de manifestar fé. Compulsivamente, independentemente de qualquer aceitação ou ato de fé. Assim, a aceitação à obra salvífica de Cristo é irrelevante, pois sua fé é somente um resultado involuntário de sua anterior predeterminação. Foi predeterminado por Deus desde a eternidade, então a cruz é mera formalidade. É simplesmente um cumprimento de tabela, porque tudo já estava previamente determinado, conforme essa ótica aqui, né? A aceitação salvífica de Cristo é irrelevante. Levantar a mão, aceitar Cristo, passar a perseverar na fé, negar o pecado, negar, né, a questão dos impulsos carnais, se preservar, santificar, realizar produzir o fruto do Espírito, tudo isso é irrelevante, porque tudo foi predeterminado e acontecerá independentemente daquilo que possamos escolher, desejar ou fazer, tá certo? Tudo será realizado independentemente de nossas escolhas. Pois sua fé é somente um resultado involuntário de sua anterior predeterminação por parte de Deus, e mesmo que manifestasse fé salvífica, essa seria inútil, se de antemão esse não houvera sido arbitrariamente predestinado à salvação. É interessante até, abordando essa questão, o Vailate, em uma das palestras dele, falou acerca de um desses grandes importantes teólogos calvinistas. Não me recordo agora quem era, mas foi indagado a ele acerca de seus filhos. Perguntaram então, e se os seus filhos não tiverem sido predestinados para a salvação? E a resposta dele externa esse drama calvinista, esse conflito entre a construção teológica deles e a verdade na qual eles têm que viver no seu dia a dia. E ele disse que ele afirma que ora para que os filhos dele tenham sido escolhidos. Só que veja, esta oração é totalmente ineficaz a partir da ótica calvinista. Inclusive vamos ver aqui um pouco sobre consequências desta ótica calvinista de teologia em relação ao evangelismo ou a missões, e também em relação à oração. Essa questão dessa soberania, essa soberania distorcida, ok? Essa soberania exacerbada, vista aqui atribuída a Deus, o que a Bíblia Sagrada não atribui, e esta visão, ok? Essa visão dessa predeterminação fatalística, tá certo? E totalmente arbitrária, ok? Então olhamos que isso causa alguns danos, alguns prejuízos
muito complicados e é difícil de se manterem aí, é como estar numa corda bamba, né, em relação a essas linhas teológicas. Então ele fala que ele ora para que eles tenham sido escolhidos, mas essa oração dele é totalmente ineficaz, porque na verdade, como colocado, infelizmente é o que nos comunica, tá? É como um bingo. Então se você tirou o bilhete premiado, muito bem, você é salvo. Se você não tirou, paciência, você pode querer tentar realizar qualquer tipo de humilhação ou de tentativa de aceitação a Cristo, ou de pedido de perdão, ou tentativa de aproximação para a comunhão com Cristo, tudo será irrelevante. Orações, tudo será inútil, porque tudo foi pré-determinado. Então, se está dentro daquela pré-determinação, se você tem um bilhete da sorte, tudo vai acontecer. Se você não tem, não adianta nada. Então, a questão aí é mais torcer apenas e não orar, né? Então, consequência dessa visão, obviamente essa visão não é bíblica, porque a Bíblia Sagrada ela nos comunica sempre esta mensagem de que a oração sempre foi fundamental, a oração sempre foi importante. E a oração, conforme nos apresentado pela Bíblia Sagrada, sim, ela altera as situações da história, porque ela muda as situações da história, principalmente em relação a nós. Mas Deus, o Deus bíblico, o Deus que está registrado nas Sagradas Escrituras, ele ouve a oração e ele age a partir da oração, ok? Ele não é determinado pela oração, ele não é coagido pela oração, mas ele coopera com a oração, ele inspira a oração e ele responde à oração, ok? Então a oração é uma doutrina bíblica fundamental, só que ela só é eficaz a partir da ótica correta. E nessa ótica pré-determinista, a oração torna-se totalmente vazia de significado. Inclusive até a cruz de Cristo também perde seu impacto, porque aquela cruz, na ótica calvinista, ela foi mera formalidade, tudo já estava pré-determinado desde antemão, ok? Não era uma questão de presciência, como eles sempre batem nessa tecla. Calvino vai falar duramente contra a presciência, mas era uma questão de pré-determinação a partir de conselhos obscuros ou secretos de Deus, que só ele tinha acesso, né, a esses conselhos, porque ele se expressa sempre atribuindo suas decisões a esse tal de conselho secreto, que ele não diz qual é, mas diz que a sua teologia está fundada nisso. Trágicas consequências da interpretação calvinista da doutrina da depravação total, da regeneração precedente à fé salvífica e a desvalorização do ato de aceitação da mensagem salvífica de Cristo, principalmente em relação ao ministério de evangelismo e missões. Veja só o texto. Calvinismo e evangelismo. É a página 347 de O Lado Negro do Calvinismo, tá ok? Não há dúvidas de que existem calvinistas que são grandes evangelistas, ok? Não há dúvida de que existem calvinistas que são grandes evangelistas. No entanto, à luz do que o calvinismo ensina sobre salvação e condenação, estou convencido de que os calvinistas que cumprem o dever do evangelismo e fazem a despeito do calvinismo e não por causa dele, ou seja, a sua motivação não veio da doutrina calvinista, não veio da visão teológica calvinista, uma vez que a visão de pré-determinação eterna, a visão de graça irresistível, ok? A visão de regeneração precedente à fé, ela não leva ninguém a ter um incentivo para espalhar o evangelho a toda criatura. Por que espalhar a toda criatura se apenas um pequeno grupo foi pré-determinado? Você está desperdiçando o tempo de muitas pessoas, não? Fazendo com que elas venham para Cristo, para aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aliás, aceitar para quê? Se essa aceitação só será válida se você tiver um bilhete premiado. Então, se você não tiver o bilhete premiado, não adianta aceitar Cristo como Salvador, nem fazer qualquer coisa, nem se consagrar, nem abandonar o pecado. Por quê? Porque se você não tiver o bilhete premiado, você, mesmo com tudo que você fez, a graça essa consciência, tá certo? Essa forma de você tentar servir a Deus, você tentar agradar a Deus, tudo isso lhe será tirado. Se você não estiver dentro do grupo pré-determinado para a salvação.
se você não estiver dentro desse grupo, mesmo vivendo uma vida dentro da igreja, em consagração, servindo a Deus, até de uma forma bastante sincera, em espírito e em verdade, mesmo assim isso lhe será tirado, porque você não está no número dos pré-determinados para a salvação. Então, são coisas que, de fato, figuram nessa teologia que são inaceitáveis a partir da perspectiva bíblica. Veja, e não por causa dele, isto é, não há de fato qualquer distintivo da doutrina reformada que incentive ou promova a evangelização dos perdidos. Já o oposto é verdadeiro. Um bom entendimento do que Calvino ensinou tem sido um grande desestímulo para alcançar os perdidos com o conhecimento da salvação de Jesus Cristo. O grande evangelista Charles Spurgeon é alguém que os hipocalvinistas, eles colocam, além dessa questão de calvinistas supralapsarianos e infralapsarianos, sendo supra antes ou acima, lapso, queda, tá? Supralapsariano, antes da queda. Antes da queda foi determinado tudo, né? Então, os decretos de Deus, para que o homem caísse no pecado, para que Cristo viesse ofertar salvação aos escolhidos apenas, aos eleitos, não é? A graça limitada, tudo foi determinado até antes da queda. Até a queda foi determinada. E os infralapsarianos, ou seja, ocorreu a queda. Uma vez que ocorreu a queda no pecado, Deus escolheu alguns para a salvação e não necessariamente determinou que outros fossem condenados, mas apenas os abandonou ao seu pecado, não os escolheu. Escolheu alguns apenas e os outros deixou no seu pecado. Então, supra e infra, e ainda existe essa questão de hipo e hiper calvinistas. Tá? Os hiper calvinistas são calvinistas da pá virada, são os caras mais extremistas dentre a visão calvinista, os mais aguerridos, né? São xiitas dos calvinistas. E os hipocalvinistas, eles tentam amenizar a coisa e tentam até disfarçar algumas questões muito complicadas da doutrina calvinista, tornando então seu ministério, né, mais aceitável, né? Um evangelista, tornando essa mensagem evangelística mais eficaz. Então eles amenizam o calvinismo deles. Então, okay? Mas se forem coerentes com o calvinismo, com a linha teológica que adotam, de fato terão muitos problemas, terão que contornar muitas situações. Então Charles Spurgeon, né, hipocalvinista, adoram apontar como prova de que o calvinismo não compromete a grande comissão. Então Charles Spurgeon, hipocalvinista, é apresentado então com esse grande trunfo, né? Olha, temos Spurgeon, tal, todo o ministério evangelístico dele, tá ok? George Whitefield, por aí vai. Não obstante, uma leitura cuidadosa de tudo aquilo que Spurgeon acreditava mostra, na melhor das hipóteses, que ele foi de fato um calvinista inconsistente. Se ele foi um grande ganhador de almas, isso se deu a despeito da teologia reformada e não em virtude dela. De fato, como documentamos anteriormente, Spurgeon mantinha certos pontos de vista que verdadeiramente minavam alguns dos princípios mais elementares da fé reformada. Spurgeon também escolheu pregar aos perdidos como se o calvinismo não fosse verdade. A sua pregação não estava totalmente alinhada com o ponto de vista calvinista. Tá ok? Isto é, ele estava disposto a dizer a todos que eles poderiam ser salvos. Muito bem. Embora ele acreditasse que apenas os eleitos poderiam. Em outras palavras, ainda que ele tenha crido a maior parte do tempo como um calvinista, ele frequentemente pregava como um biblista. Ele põe aqui em oposição, e eu acho muito inteligente da parte dele, em vez de opor arminianismo e calvinismo, é melhor convidar os calvinistas e os arminianos para serem biblistas, ok? Para estarem limitados àquilo que a Bíblia Sagrada afirma. E a Bíblia Sagrada está comprometida com a verdade em Cristo, ok? Existe até um grande teólogo aqui da nossa época que ele fala de ser soberanista. É interessante até esse ponto de vista, só que é uma coisa que eu acho um tanto complicada, é que você vai afirmar uma linha de pensamento. Então você vai ter que construir seus pressupostos, vai ter que construir toda a sua sistemática, como você entende determinadas doutrinas. Então, quando você solidificar, tá certo, a sua
forma de posição, olha, eu crio assim, 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 assado, interpreto dessa maneira, por causa disso, daquilo, aí você se torna de fato um dentre essas escolas, né? Temos arminianos, temos calvinistas, temos soberanistas, temos molinistas, ok? Então acho que de fato é muito interessante, só que aí precisa construir então, né, uma declaração, construir uma declaração para poder sabermos qual é, a sua definição. O problema é que quando você faz isso, você congela, né? Você solidifica, né? Você engessa. Então há um lado que é um lado bastante honesto, de tornar claro a forma como você crê, não deixar ambiguidades. Mas por outro lado é complicado porque você acaba congelando e rotulando. Então, de certa forma torna limitante, né? Mas não tem problema em relação a isso. Eu achei interessante esse chamado dele para ser biblista. Então a Bíblia Sagrada é como condutora. As doutrinas calvinistas de soberania, predestinação, eleição, reprovação, expiação limitada, graça irresistível, regeneração antes da fé, total depravação, etc., todas tornam o evangelismo incidental e não essencial. Ele precisa evangelizar, ele precisa ganhar almas para Cristo, mesmo que saiba que muitas delas vão ser descartadas. Então ele precisa ter essa iniciativa, né, de proclamar o evangelho a toda criatura. Então o que ele faz? Ele esconde o calvinismo no bolso, tá ok? Prega como se fosse apenas uma pessoa visando aquilo que a Sagrada Escritura ordena, né, manda pregar a toda criatura. E depois de um tempo ele mostra, né, o calvinismo dele mais particularmente, mas ele esconde um pouco seu calvinismo para poder sua pregação não ser atrapalhada. É uma coisa muito inteligente, né, se fazer. Mas seria muito melhor ainda você abrir mão de estar tão atrelado a dogmas. Inclusive é interessante, nós estamos aqui falando da declaração de fé. A declaração de fé, por mais que nós achemos ela bem construída, interessante, importante, é um documento muito importante, ela não é cânon, ok? Ela não é e nunca será. Ela é passível de erros, sim. Ela foi feita por uma comissão de apologética, grandes homens de Deus, pessoas respeitadas, mas não são infalíveis. Então ela tem que ser analisada. Existem situações, existem alguns pontos aqui que certamente são questionáveis. Então ela não tem autoridade, não ganha autoridade bíblica porque ela foi bem feita. Ok? Então eu não estou atrelado à declaração de fé e defendo ela a unhas e dentes. De modo algum. Eu simplesmente entendo que ela está caminhando de uma forma correta e concordo com ela. Agora, não necessariamente preciso concordar em todos os pontos e defendê-la acima de qualquer coisa, a qualquer custo. Ok? Então seria interessante eles deixarem este apego, né, este apego terrível, extremado a dogmas, e olhar mais para Cristo e valorizar mais a comunhão em fé com os demais cristãos, o que tem faltado um pouco. Tem surgido já nessa época grandes homens de Deus aí dentro de movimentos ligados ao calvinismo que tem extrapolado essa questão limitante, né? São figuras representativas para todos, né? Temos aí Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, né, e outros mais aí que têm trabalhado de uma forma extraordinária e são referência para todos, mas cada vez mais incentivando mais isso aí para que a comunhão, né, entre os cristãos seja mais importante do que bandeiras de dogmas. Veja só, calvinistas gostariam de fazer nos crer. Veja só, deixa eu retornar aqui para entender essa leitura. Todos tornam essas doutrinas, né, tornam o evangelismo incidental e não essencial, a despeito do que alguns calvinistas gostariam de fazer-nos crer. Da mesma forma que aquele que abraça o antinomianismo, antinormas, né, pode viver uma vida realmente moral. Assim também aquele que mantém as doutrinas anti-evangelísticas do calvinismo ainda pode ser um profícuo evangelista. Então ele coloca aqui essa questão da pessoa acabar vivendo em contradição, né, com as doutrinas que ela professa crer, mas uma vez que ele vê que ela atrapalha um pouco sua ação evangelística, ele coloca ela um pouco de lado e pratica esse evangelismo, mesmo sabendo que depois vai ter que professar essa doutrina que é um tanto, ela atrapalha, é limitante, né? Ela não incentiva essa questão do evangelismo das missões, tá ok? Então eles vivem nesse conflito. Ainda sobre a Tulip, agora eleição incondicional, primeiramente aqui uma
afirmação da declaração de fé da Assembleia de Deus para que a gente possa ver o contraste. Veja só. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, que é o desejo de Deus, ou a vontade perfeita de Deus, a vontade soberana e seu perfeito desejo, a salvação. Deus tem desejo na salvação, não na condenação. Então por isso que a declaração de fé faz questão de colocar isso bem claro aqui. A predestinação, tá certo? Mediante a presciência de Deus, ele tem o poder da presciência, da onisciência, então essa predestinação está vinculada a essa presciência. A predestinação genuinamente bíblica, predestinação para grupos, ele predestinou a igreja à salvação, tá certo? A salvação em Cristo Jesus. Então é um grupo, quem participa do grupo está dentro dos predestinados. Quem cai desse grupo perdeu, não está mais nessa condição daqueles que irão para a glória em Cristo Jesus. O grupo é predestinado, a igreja é predestinada, ok? A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, ele que conhece todas as coisas, conhece também aqueles que recebem ou que receberão o Evangelho. Então, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, a presciência de Deus é o que, de fato, resolve essa questão de que Deus antevê aqueles que, uma vez comunicado, receberão, não resistirão e perseverarão. Então, Deus é plenamente conhecedor acerca destes. Então, neste grupo, vemos os predestinados. Neste grupo vemos os eleitos, e dos eleitos de Deus, a igreja em Cristo Jesus, aqueles que foram salvos na pessoa bendita a partir da sua aceitação a Cristo Jesus. A visão calvinista da eleição incondicional é irreconciliável com as afirmações bíblicas da prévia necessidade de aceitação, uma vez que é uma eleição incondicional, não cabe aí, não necessita, torna inútil, torna totalmente irrelevante qualquer ato de aceitação, uma vez que não será aceitação ou rejeição que valerá alguma coisa, mas sim a eleição incondicional, tá certo? A predestinação, mais do que isso até, colocamos uma predeterminação arbitrária, né? da parte de Deus, supostamente pelo calvinismo, a partir da eternidade. Então, afirmações bíblicas da prévia necessidade de aceitação e não resistência ante o chamamento para o arrependimento e aceitação da mensagem salvífica por meio do Evangelho, o que exige efetiva fé salvífica, que como resultado proporciona acesso à justificação operada pelo próprio Deus em nosso favor, pela imputação dos méritos de Jesus Cristo, a obra salvífica dele realizada na cruz do Calvário, imputada a nós então a partir dessa manifestação da fé, quando cremos, quando aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, capacitados anteriormente pela graça preveniente. Sem a graça preveniente, nada feito. Imputação dos méritos de Jesus Cristo, que conforme a declaração de fé, está relacionada à presciência divina e requer a perseverança do salvo. A presciência e também vemos aí a perseverança. Sem a perseverança, acontece aquilo que a Bíblia chama de apostasia, que já vimos aí. Vamos fazer a leitura brevemente, logo em breve, de textos que deixam bastante claro para nós a necessidade do cuidado para não cair na apostasia, não decair da fé. Alguns textos de João Calvino aqui que expressam um pouco do seu pensamento relacionado aqui à eleição incondicional, que diz o seguinte, ó. Se não podemos atribuir outra razão pela qual Deus aceita os seus eleitos que não seja o seu agrado, veja, se não podemos atribuir outra razão pela qual Deus aceita seus eleitos que não seja o seu agrado, tampouco teremos outra razão pela qual ele rejeita os demais senão a sua vontade. É isso que você está entendendo. Porque quando se declara que Deus endurece ou faz misericórdia conforme o seu beneplácito, essa declaração é feita para nos advertir de que não procuremos coisa nenhuma fora de sua vontade. Não procuremos coisa nenhuma fora de sua vontade. Ele está
pegando aqui uma linguagem daquela questão de que Deus endurece a quem quer, Deus faz misericórdia a quem quer. Ele está pegando essa linguagem aplicada em determinado contexto bíblico e está ampliando seu alcance para uma questão salvífica de modo geral, onde o texto não dá esta margem para isso. O texto tem uma aplicação, tem um uso específico, tá ok? Ele está ampliando demais essa afirmação e está na verdade extrapolando quando fala acerca de não procuremos coisa nenhuma fora de sua vontade. Quando diz não procuremos coisa nenhuma fora de sua vontade, imagina quantas coisas têm acontecido no mundo, tanto boas quanto más. E com essa afirmação não tem como não ficarmos um tanto chocados, porque não tem como procurar nada fora da vontade diretiva de Deus, ou seja, Deus que direcionou e que pré-ordenou todas essas coisas. Então não tem como não ficarmos aí tanto espantados com essa forma de visão, essa visão de Deus. Com essa mesma passagem das Escrituras em mente, Calvino afirmou: o endurecimento está não menos na mão e no arbítrio de Deus, quanto depende de sua misericórdia. Então, alguns textos aí de João Calvino, em Instituições da Religião Cristã, volume 3, capítulo 8, também o capítulo 13, tá ok? Páginas 48 e também a página 409. Outro texto: o termo endurecer, quando aplicado a Deus na Escritura, implica não mera permissão, como alguns exegetas fracos interpretam. Calvino é bastante ele é bastante enfático nessas afirmações, quando ele tenta assim destruir o argumento oposto. Então ele faz afirmações de bastante peso, né? Bastante rudeza mesmo, quando ele tenta destruir argumentos, né? Contra-argumentações. Mas também a ação da ira divina. Todas as circunstâncias que contribuem para a cegueira dos réprobos são instrumentos de sua ira. Olha só agora, Satanás mesmo, que opera inteiramente com o seu poder compelidor, é ministro de Deus, de tal maneira que ele só age em obediência à ordem divina. É estranho, nós certamente também concordamos que Satanás é um ser inferior em relação a Deus, extremamente inferior, então ele não pode impor nada a Deus, ok? Ele não pode atentar contra a ordem de Deus. Só que até aí você dizer que tudo que Satanás faz em obediência a um determinado mandado de Deus, aí é um tanto excessivo, ok? Então ele, por ter se tornado deturpado, mesmo tendo sido criado pelo próprio Deus, até alguns textos a gente pode tomar como inferência, podem chamá-lo até de querubim ungido, ok? Ele foi criado bom, né, por um Deus bom. Só que o mesmo Deus bom lhe deu poder de livre escolha. E a partir dessa livre escolha, ele escolheu voltar-se contra Deus e até ensoberbecer-se contra Deus. E isso levou à sua queda. Como Cristo mesmo disse, que viu Satanás cair do céu como um raio. Então, em decorrência da sua queda, ele está pervertido. Ele não está mais conforme o plano perfeito de Deus, o plano inicial de Deus. Então a sua ação está pervertida, a sua vontade, suas intenções, seus desejos. Então, dentre todas as coisas que ele faz, obviamente não são todas determinadas pela vontade perfeita de Deus, ok? Então, são decorrentes da sua natureza caída, são decorrentes da sua natureza depravada, deformada. Agora, Deus exerce sobre ele um poder limitante. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Deus limita a sua ação, ok? Mas existem muitas situações, certamente, que ele sim acaba tornando-se um ministro de Deus. Por quê? Porque Deus exerce sobre ele a autoridade. Agora que Deus determina tudo que ele faz, aí seria estranho, seria muito estranho mesmo. Veja só, Paulo não nos informa que a ruína dos ímpios é prevista pelo Senhor, e sim que é ordenada pelo seu conselho e vontade. Normalmente aquela questão daquela forçação, né, de significado. A destruição dos ímpios não foi apenas conhecida antecipadamente, mas que os ímpios foram criados. Olha só, olha aqui a que ponto chega a coisa. A destruição dos ímpios não foi apenas conhecida ou pré-conhecida, né, antecipadamente, mas que os ímpios foram
Os ímpios mesmos foram criados, é isso que você está ouvindo, os ímpios mesmos foram criados com o propósito específico de perecerem. É o Deus da Bíblia que você conhece, que criou um grande número de pessoas com a intenção, a prévia intenção de condená-los por realizarem atos para os quais já estavam predeterminados a realizar e serão condenados para queimar eternamente no inferno, para o qual foram predeterminados de antemão, independentemente de suas decisões? Esse é o Deus da Bíblia? Então é a questão, você vai ficar com Calvino ou você vai ficar com a Bíblia? Essa é a questão que é colocada diante de nós. Então, comparando isso com a visão que a Bíblia Sagrada nos apresenta acerca de Deus, Deus misericordioso, Deus amoroso, Deus justo, ok? É irreconciliável. Então esse texto aqui está John Calvino, série Comentários Bíblicos, comentário de Calvino a Romanos, tá? Comentário de John Calvino a Romanos 9,18, página 391. Acerca desse comentário dele a Romanos, eu quero trazer aqui uma contribuição do livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana, referente ao texto 16, conforme está indicado aí na tela, o texto 16, tá certo? Que é um comentário de João Calvino a Romanos 9,18. Então trago aqui de Silas Daniel, a Mecânica da Salvação. Ele diz aqui, ó, John Stott afirma o mesmo. Embora Paulo se refira aos objetos ou a vasos da misericórdia como tendo sido preparados de antemão para a glória, versículo 23, ele descreve os objetos ou vasos da ira de Deus simplesmente como preparados para a destruição, prontos e maduros para isso, sem indicar, contudo, o agente responsável por tal preparação. Não está claro o agente responsável por tal preparação, o que para Calvino, obviamente, na mente dele é Deus, que os preparou de antemão e que os criou para os condenar. Veja só, Deus certamente nunca preparou ninguém para a destruição. Não seria o caso que estes, em sua própria opção por praticar o mal, tenham preparado a si mesmos para tal? Não te parece mais óbvio isso? Que os seus atos os levaram a estarem preparados para a condenação que virá justamente sobre eles? Ok? Entre os pais da igreja anteriores a Agostinho, a visão era a mesma. Como lembra Tiago Titílio, João Crisóstomo, em 347 e 407, por exemplo, que lia a Bíblia em grego, afirmava sobre essa passagem que prontos para a perdição significa preparados por aquilo que são e por suas obras. Temos aí a opinião de João Crisóstomo, né? Enfim, está mais do que claro que os vasos de ira não são determinados para a perdição, mas são aqueles que se prepararam para a perdição, que se habilitaram para ela. Veja só o que é mais óbvio da leitura do texto e também em comunhão com tudo aquilo que a Bíblia Sagrada nos tem afirmado acerca de Deus. Toda a sua justiça, todo o seu amor e toda a sua misericórdia, levando em consideração toda a Sagrada Escritura, toda a imagem construída de Deus dentro da Sagrada Escritura, ok? Então está fundamentada nisso. Os vasos de misericórdia, vamos ver. Os vasos de misericórdia que Deus de antemão já preparou para a glória. E os vasos de misericórdia que Deus de antemão já preparou para a glória. Não há por que ver essa expressão como sendo necessariamente uma alusão à predeterminação divina à salvação no sentido calvinista. E por pelo menos 4 razões, das quais eu passo 3 aqui. Veja só. Em primeiro lugar, em nenhum texto da Bíblia encontramos os termos eleição e predestinação aplicada a ímpios. Não há. Então, tudo que construir dentro disso aí é especulação, tá certo? Inferências, ok? Muitas das vezes, na verdade, é forçação de barra mesmo, em relação a essa interpretação. É exegese mesmo, é implantação de significado dentro do texto que não foi dado por ele mesmo. Veja só, aplicação aos ímpios, mas somente aos crentes. Então a eleição e predestinação não se encontra, aplicada aos ímpios, mas somente aos crentes. Logo, é mais do que lógico que Paulo não se refira aos vasos de ira, sendo preparados de antemão para a perdição.
e se refiro aos vasos de misericórdia como sendo preparados de antemão para a glória. Paulo está falando sim da eleição aqui. Paulo está falando sim da eleição aqui, mas somente no caso dos salvos, o que é muito mais de acordo com a visão bíblica de Deus, porque Deus tem prazer na salvação, como ele mesmo disse, não tem prazer na morte do ímpio. Então, ver um Deus que prepara e que oferece graça e oferece expiação ilimitada, oferece meios de salvação, provisiona meios de salvação suficientes para toda a humanidade, e isso é um Deus bíblico, ok? Deus que tem prazer na salvação de todas as pessoas. Esse é um Deus bíblico. Agora, se todas as pessoas são salvas ou não, isso está relacionado muito mais à aceitação ou negativa, uma vez que Cristo mesmo é aquele que diz: aquele que crê será salvo, e quem não crê já está condenado, porque em condenação todos já estão, passando para a salvação aqueles que crerem. É Cristo quem diz. E aí você vai ficar com a afirmação de Cristo ou com teologias humanas? Essa é a questão. Veja só, Paulo está falando sim de eleição aqui, mas somente no caso dos salvos, e não no sentido incondicional. Não no sentido incondicional. Trata-se de uma eleição condicional. Trata-se de uma eleição condicional e corporativa. Condicional e corporativa. Como é a eleição dos santos tratada em toda a Bíblia. Ver capítulo 5 da seção doutrinária deste livro. Em segundo lugar, como já vimos, o próprio contexto dessa passagem trata o tempo todo de eleição corporativa, que é condicional. Portanto, é um contrassenso afirmar que o referido texto fale de predestinação incondicional de indivíduos para a salvação. Em terceiro lugar, são os vasos de misericórdia nessa passagem. Em terceiro lugar, quem são os vasos de misericórdia nessa passagem? Paulo diz quem são no versículo seguinte: os salvos em Cristo, dentre os judeus, remanescentes do corporativo fiel, mas também entre os gentios, conforme Romanos 9:24. É uma eleição corporativa e condicional. A condição é crer. E a corporação a qual são integrados é os salvos. Tá ok? Os salvos de todo mundo. É um grupo, não indivíduos. Não existem indivíduos sendo pré-determinados à salvação de antemão, ao qual é aplicada graça irresistível e perseverança. Ok? Mas sim, um grupo dos salvos, estes sim, predestinados à salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus, ao qual temos acesso quando cremos. Uma vez que manifestamos fé salvífica, tendo sido já capacitados pela graça preveniente, somos inseridos, nosso nome é escrito no livro da vida, e estamos no grupo dos salvos, ok? Rejeitando, tá certo? Ou decaindo dessa fé, tiramos então o nosso nome do livro da vida e somos então excluídos desse grupo, uma vez que decaímos da fé. Por isso a perseverança, necessidade de permanecer sempre perseverando. Seguindo aqui, uma vez que esteja na mão de Deus, continuando o texto aqui de João Calvino, uma vez que esteja na mão de Deus a disposição de todas as coisas, quando reside em seu poder o arbítrio da salvação e da morte, em seu conselho em seu conselho e arbítrio, assim ordena que entre os homens nasçam, olha só, entenda aqui, ó, em seu conselho e arbítrio, assim ordena que entre os homens nasçam aqueles devotados à morte. Essa é uma palavra estranha, né, em relação ao Deus bíblico. Nasçam aqueles devotados à morte certa, desde a madre. Nasçam aqueles devotados à morte certa desde a madre, para que, por meio de sua condenação, lhe glorifiquem o nome. Da minha parte, concedo de bom grado que a mera presciência, pré-conhecimento, não impõe às criaturas nenhuma necessidade. Com efeito, a mim parece ser supérflua tal contenda, uma vez que tanto a vida quanto também a morte são ato mais da vontade divina, do que da presciência divina. São atos da vontade divina na ótica de João Calvino, né? Se Deus apenas antevisse os eventos dos homens, contudo,
de seu arbítrio, também não os dispusesse e ordenasse, então, não sem causa, se agitaria a questão se por acaso sua presciência tenha influência sobre a necessidade, quando, porém, não por outra razão haja de antemão visto as coisas que hão de acontecer, senão porque assim decretou que acontecessem, em vão se move litígio acerca da presciência, uma vez ser evidente na ótica dele, que todas as coisas sucedem antes por sua ordenação e arbítrio. Então ele diz, a discussão da presciência é vazia, porque na verdade Deus determinou todas as coisas de antemão. Essa é a conclusão daquilo que ele está afirmando aqui. E isso que gera muitas consequências. Você não tem que pensar só na afirmação que você está fazendo, você tem que pensar no desenvolvimento dela. Uma vez que ela saiu da sua boca, ela ganha outros desenvolvimentos. Uma vez que ela saiu da pena da sua caneta, sai da sua pena ou da sua caneta, está registrada, ela toma outras proporções. Então é isso que você tem que pensar, nas consequências daquilo que você afirma, daquilo que você diz. Agora o último texto aqui, ainda sobre eleição incondicional. Muitos, como se quisessem impedir que Deus seja acusado de tão odiosa discriminação, então admitem a eleição, mas de maneira que negam que alguém seja reprovado. Olha só, ele está aqui sendo bastante franco, né? Então, uma vez que estamos afirmando uma eleição incondicional, ela é válida para os dois lados. É isso que Calvino está dizendo. Calvino aqui está dando um coro aqui nos hipocalvinistas, né? John Spurgeon aqui faz parte também da sova. Então, ele está dizendo, olha, vocês deixem de ser mole, porque a gente está afirmando aqui a eleição incondicional e ela vale para os dois lados. Uns nascem desde amados para ser lançados no inferno, e outros também, desde antemão da eternidade, já foram escolhidos para ser salvos, independentemente do que eles acham, o que eles quiserem, eles serão salvos. É isso que ele está dizendo aqui. Mas nisso se enganam muito inepta e infantilmente quando a própria eleição não pode ser mantida, a não ser que seja confrontada com a reprovação. É isso que ele está dizendo. A conclusão é essa. Uma vez que alguns foram eleitos para salvação, obviamente os outros foram eleitos por Deus para a condenação, independentemente do que eles tenham feito. Porque antes de fazerem qualquer coisa, Deus já os elegeu. A questão é essa. Disse que ele separa aqueles a quem adota para a salvação. Seria, pois, um notável desvario afirmar que os outros alcançaram casualmente, ou seja, se uns foram escolhidos para a salvação, os outros foram condenados por acaso, né, sem uma direção, sem um decreto, uma vez que esses foram por decreto, os outros foram pelo quê? Essa é a questão. Então, uma vez que ele adentrou nessa linha de pensamento, ele se mantém fiel a ela. Uma coisa você pode dizer, ele é franco, né? Ele é bem direto naquilo que ele está falando e ele é coerente. Ele é coerente com a sua linha teológica. O problema é que a sua teologia não é coerente em relação à Bíblia. Essa que é a questão, né? Nesse aspecto soteriológico. Então, coerência ele tem, só o problema é que toda a obra dele, mesmo sendo coerente consigo mesmo, não é coerente com a Escritura. Porque não é o Deus bíblico que nós vemos aqui nessas páginas. É um Deus que criou seres humanos de antemão para serem previamente condenados. Ok? Ou adquirem por sua própria indústria o que a eleição dá a poucos. Portanto, aqueles a quem Deus pretere, então Deus prefere alguns e pretere outros, né? Aqueles a quem Deus pretere, os reprova. Não por outra causa, mas porque os quer excluir da herança para a qual predestina os filhos. Não por outra causa, ou seja, não é porque ele pecou, não é porque ele fez alguma coisa errada, não é porque ele não me aceita, não, é porque eu quero. Eu quero que esse seja salvo ou outro seja condenado. Esse é o Deus calvinista, né? Então ele é coerente consigo, mas não com a Bíblia. João Calvino, Instituição da Religião Cristã, volume 3, capítulo 23, seção 6, é o texto 17. O texto 18 é João Calvino, Instituição da Religião Cristã, volume 3, capítulo 23, seção 1, página 409, ok? Então aqui os textos de João Calvino relacionados à eleição incondicional e o seu contraste com a Sagrada Escritura. Sequência, expiação limitada. A linha histórica, o principal do calvinismo, tem mantido consistentemente que a obra redentora de Cristo foi precisa em seu projeto e realização. Foi limitada, né? Foi precisa. Que foi destinada a efetuar completa satisfação por certos pecadores específicos
e que realmente assegurou a salvação para essas pessoas, para esses indivíduos e para ninguém mais, para esses indivíduos e para ninguém mais, ou seja, aqueles por quem Cristo morreu, morreu somente por aqueles que ele previamente elegeu, aqueles que foram previamente eleitos, né, escolhidos. Rodrigues diz: Cristo morreu com a intenção de salvar todos e somente, entre colchetes aqui, todos e somente aqueles que ele realmente deseja salvar. Se ele deseja salvar somente esses, não deseja salvar os demais, ok? Rodrigues, no entanto, assim como a maioria dos hipocalvinistas, ao que parece, é incapaz de admitir que uma expiação limitada anula qualquer oferta válida de vida eterna para os réprobos. Falando pela maioria dos hipocalvinistas, se não todos, Rodrigues argumenta de forma irracional. Olha só ao que os caras são conduzidos para tentar sustentar essa incoerente teologia. Veja só. A questão de uma expiação limitada não diz respeito à oferta universal, movida pela perfeita vontade de um interesse salvífico na obra de Cristo sob a condição da fé. Poxa vida. A questão de uma expiação limitada não diz respeito? Ele está oferecendo algo que não entregará? É isso que está querendo dizer? Que Cristo está oferecendo salvação universal para pessoas que não estão incluídas dentro do limitado grupo por quem ele morreu. Então, está oferecendo salvação, vai trazer um grande grupo, mas desse grande grupo já era sabido que uma grande parte dele será descartada. Então é uma oferta sádica, né? Então é um Deus que gosta de ver pessoas, brincar com essas pessoas, né, antes de destruí-las. Isso é um Deus totalmente estranho à Sagrada Escritura, né? Um Deus que a Bíblia Sagrada não endossa. Na melhor das hipóteses, a eleição e reprovação incondicional fazem oferta universal movida por uma perfeita boa vontade, entre aspas, sempre parecer no mínimo dissimulada. Você poderia imaginar, por exemplo, um plano de saúde universal, entre aspas, que cobre apenas políticos e seus familiares? Universal, como que ele seria universal impondo tais condições? Um pequeno grupo, ele é universal para esse pequeno grupo. Então ele não sabe o que significa a palavra universal. Ou uma oferta de boa fé que promete pagar uma dívida que não pode ser paga em favor da pessoa para quem foi feita a promessa, que é exatamente isso. Oferecendo uma salvação universal, sendo que apenas um pequeno grupo limitado é a quem foi ofertado a expiação. O resto não será expiado, permanecendo nos seus pecados e assim serão condenados, mesmo tendo sido chamados. Então, veja aí, né, a incoerência. Roixema fala por todos os calvinistas ao explicar o significado de uma expiação limitada como segue. Isso significa que Cristo morreu e expiou o pecado para os eleitos e apenas para eles. Na ótica da soteriologia calvinista e diferentemente das escrituras que deixam sempre clara a possibilidade da rejeição ao chamado para a salvação, a expiação ofertada por Cristo nunca teve o objetivo de alcançar a todos, sendo eficaz sobre os que aceitassem a Cristo como Senhor e Salvador. Não. Ela sempre só foi destinada aos poucos eleitos desde a eternidade. Então veja aí a ótica calvinista da soteriologia nesse aspecto da expiação, sendo ela então limitada. Mesmo tendo como Rodrigues uma chamada universal, uma oferta universal, mas a expiação é só limitada. O Evangelho contempla a todos. Declaração de fé, hein? O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui. O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui. Por isso que essa comissão teve todo esse cuidado de colocar essas afirmações. O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E aí, como é que você faz com esse texto? Como é que você vai entender esse texto? Você vai entender o texto por aquilo que ele diz ou por aquilo que outras pessoas querem que ele diga? Você vai praticar exegese ou exegese? Porque é claro que a afirmação que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos. Salvação está disponível a todas as pessoas. Tá ok? Então, se alguém tem problema com essa afirmação, aí vai ter que conversar com aquele que inspirou essa afirmação. O Espírito Santo de Deus inspirando o apóstolo Paulo, orientando Tito para que ele evangelizasse a ilha de Creta e não escolhesse um pequeno grupo apenas para oferecer uma expiação limitada, mas bradasse os quatro ventos que Cristo veio para a salvação de todos os homens.
Se todo o povo da ilha de Creta levantasse a mão para Cristo, aceitando como Senhor e Salvador, todos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. Uma vez que a oferta de salvação é a todos. Ok? Bíblia Sagrada, seja bíblico. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que creem. Eis o condicional, crê. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Declaração de fé, cremos. Se aceitarmos a premissa calvinista de que a morte de Cristo deve realmente salvar aqueles por quem ele morreu, também devemos aceitar o argumento de que se Deus elege salvar-nos, somos salvos no exato momento em que ele nos elege. A salvação, você está entendendo aqui qual é a problemática, né? Qual foi o momento histórico em que se deu a salvação? O momento histórico em que se deu a salvação foi um momento dentro ainda do plano da eternidade passada em que Deus emitiu o decreto. Uma vez que Deus emitiu o decreto e na ótica calvinista tudo está decretado, determinado, pré-ordenado por Deus, a salvação inclusive de indivíduos, decreto em relação a indivíduos, este indivíduo que viria a nascer na Vila Inhocuné somente 2030 anos depois de Cristo, já estava pré-determinado de antemão que ele seria salvo. O seu ato salvífico se deu naquele tempo. A cruz de Cristo perde o seu sentido. A cruz de Cristo perde o seu significado. A cruz de Cristo é mera formalidade, é mero teatro. É isso que indiretamente o calvinismo está concluindo. Por isso que o problema não são tanto as afirmações, e sim as consequências. Cada afirmação tem que ser muito bem pesada, porque se você constrói, mesmo que o sistema seja coerente dentro dele mesmo, mas muitas das vezes o desenvolvimento dele dá numa contrariedade em relação às afirmativas bíblicas. Ok? Então esse é o problema. Veja só. Isso é claro, tornaria a cruz de Cristo uma mera formalidade em si mesma, não fazendo a menor diferença de fato. Com efeito, a cruz calvinista jamais foi um instrumento salvífico, mas um simples reflexo da eleição incondicional. A verdadeira obra salvífica de Deus, a visão de que a morte de Cristo salva inerentemente ou automaticamente aqueles por quem Cristo morreu, também pode ser expressa como um fator eficaz de acordo com Erickson. A questão fundamental aqui é a eficácia da expiação. Os que defendem a expiação limitada pressupõem que, se Cristo morreu por uma pessoa, ela de fato será salva. Por implicação, eles concluem que, se Cristo de fato morreu por todos os seres humanos, todos seriam salvos. Por isso, o conceito da expiação universal é visto como uma armadilha que conduz à salvação universal. Essa é a ótica, né? Esse é o encadeamento de ideias. No entanto, a premissa básica dessa perspectiva é que nossa herança eterna realmente envolve dois fatores separados. Um fator objetivo, a provisão de salvação realizada por Cristo. Fator objetivo, a provisão de salvação realizada por Cristo. E um fator subjetivo, nossa aceitação nessa salvação. Um fator subjetivo, nossa aceitação dessa salvação. Aqueles que creem na expiação ilimitada entendem que é possível que algumas pessoas para as quais a salvação está disponível deixem de aceitá-la. Isso é ou não é aquilo que a Bíblia Sagrada tem afirmado? Que Cristo veio para a salvação de todos, mas dentre esse todos, essa salvação, esse chamamento universal, os que creem serão salvos. Então, por mais que você não simpatize tanto com essa perspectiva, é a perspectiva bíblica. Você vai preferir uma outra que você entende ser muito mais interessante, ou muito mais impactante, ou muito mais atrativa, e vai entrar por isso em contradição com a perspectiva bíblica acerca do assunto? Porque é isso que a Bíblia Sagrada tem nos colocado de uma forma bem clara, né? Essa forma de posicionamento. Ainda essa questão de expiação limitada, eu coloco aqui como contraponto o texto do Evangelho de João, um texto áureo da Sagrada Escritura, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, estou lendo uma versão NVI. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Rotosgar egapessen roseos, ton cosmon roste ton ruion, auton autu ton monogene edoquem rinapas ro pisteuon. Eis autu me apoletai al aque zoen aionion. Muito bem, temos aqui definições, né? Pois Deus, Theos, transliteração, colocada aqui em tela, definição Deus, ok? Tanto o Hautos, temos aí, dessa forma, portanto. Amor, né, temos egapessen, o amar. O mundo, cosmon, mundo, ordem, o mundo, ok? Que ele deu, edoquem, né, dar em todos os sentidos, literal e figurativo, seu único gerado, monogene. Temos aí primogênito, né, uma tradução para monogene, primogênito. Ruion, que é filho. Agora, para que, paz, tá certo? Paz do grego, todos. Para que, paz, todos, creia, pisteuon, tá? Pisteuon, crer, confiar. Crer, confiar. Então, o texto bíblico, que é o texto áureo da Sagrada Escritura, deixa muito claro para todos nós que a oferta é para todos. A oferta de salvação não é limitada. A expiação não é limitada, mesmo que o calvinista afirme e tente construir todas as ideias em cima desses conceitos. Ela não é limitada conforme a Bíblia, porque todos o que nele crê. Então é ofertada a todos e como já foi colocado aqui algumas vezes, não é sem distinção, é sem exceção. O todos é sem exceção. Os que nele creem, eis a distinção. Ok? Então vai ser distinguido entre os que creem e os que não creem, mas foi ofertado a todos sem distinção. Então temos aí João 3,16 contra, né, essa tese aí da expiação limitada. Agora a graça irresistível, olha só.